Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. E eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperançosos por essa quinta lição, por se tratar de um tema também muito polêmico, difícil e que muitas igrejas não querem tocar nesse assunto. Quais são esses temas, Otoniel? Hoje nós iremos tratar sobre a eutanásia, iremos tratar sobre o suicídio e também sobre o aborto. Você perceberá ao longo desta lição, e você que me acompanha já desde o começo, que essas mudanças vindo pelo progressismo, esse tipo de movimento que tenta destruir a palavra de Deus e os seus fundamentos, também está atuando nesses três pontos que nós iremos analisar nessa lição. É por isso que eu quero te apresentar o tema dela. E o tema da quinta lição é a dessacralização da vida no ventre materno. Está datado do dia 30 de julho de 2023, ou seja, próximo domingo. Então, vai se preparando, pegando caneta, lápis, o teu caderno para anotar, porque tem muitas palavras, tem muitos textos e muitas terminologias que você precisa anotar, tá bom? Roda a vinheta, porque depois tem muita coisa boa. Meus queridos irmãos, sem mais delonga, para não perdermos tempo, porque essa lição será longa, eu quero ler para você o nosso textuário e a nossa verdade prática. O nosso textuário se encontra em Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 31. Como é de costume, acompanhe comigo na tela. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática nos diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina. Meu querido, tendo lido para você a nossa verdade prática e o nosso textuário, vamos ler também a nossa leitura bíblica em classe, que irá embasar essa nossa lição. O texto se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 33. Depois leremos do verso 39 ao 45. Acompanhe mais uma vez comigo na tela a leitura desses textos. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois, eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se
as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Meu amado irmão, tendo lido para você agora todos esses textos que embasará a nossa quinta lição, eu quero te apresentar a nossa palavra-chave. E a palavra-chave é vida. Veja o significado dessa palavra pelos dicionaristas. Pois bem, entende-se por vida como existência. Vem da palavra no latim que significa vita, ou se refere à vida. É o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Pois bem, esse é o significado da nossa palavra-chave. No entanto, você viu no começo o tema da nossa lição, a palavra dessacralização. E talvez para você não seja uma palavra muito conhecida. É a palavra também sacralidade. Essa palavra vem também da palavra sacro. E a palavra sacro significa santo, ok? Então, quando nós estamos falando de dessacralização, nós estamos nos referindo ao que, Otoniel? A retirada de caráter sagrado de algo ou de alguém. Fazer com que deixe de ser considerado sagrado, divino ou inviolável. Então, quando nós estivermos falando de dessacralização, estamos falando do ato de fazer com algo ou alguém deixar de ser sagrado, divino ou inviolável, tá bom? Espero que você tenha entendido a priori. Depois eu irei lhe explicar outras palavras que surgirão ao longo dessa lição. Mas, sem mais delongas, vamos para a nossa introdução e também os nossos tópicos. Meu amado irmão e minha amada irmã, mais uma vez falando aqui para você, é um prazer ter você conosco nesta quinta lição. Aproveita, assiste essa lição, deixa teu like, curte, comenta. Se você tem alguma dúvida, deixe que eu irei lhe responder, tá bom? Se você é novo no nosso canal, também se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Pois bem, iremos tratar de uma lição e de um assunto muito delicado, que muitas igrejas, muita liderança não quer tratar. Iremos falar de forma um pouco rápida sobre a eutanásia, sobre o suicídio, e quero dedicar um tempo a mais nessa lição para o aborto, tendo em vista que o tema da lição gira em torno disso, como você pôde perceber aqui na nossa quinta lição, ou seja, a dessacralização da vida no ventre materno. Meu amado irmão, sabemos que Deus é o autor da vida. No entanto, ao longo dos anos, eu citei para você o iluminismo, o renascentismo e tantos outros movimentos, veio tirar Deus do centro e colocar o homem como medida de todas as coisas. Com isso, veio várias deturpações, principalmente da consciência daquilo que é sagrado. E o que nós iremos perceber hoje aqui é que quando se olha para esses aspectos que diz respeito à vida, tem sido normatizado, tem sido tornado comum tirar a vida de um ente, de algo que tem vida. E a priori eu quero destacar para você um ponto. Nós não somos juízes para decidir quem deve viver ou quem deve morrer. Eu entendo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que quando um homem, uma mulher, um médico, um jurista, toma essa decisão, ele está usurpando um direito legal que é de Deus. Pois é Deus que é o doador da vida. É Ele que tem poder de dar e poder de tirar. Então, quando o ser humano decide isso, eu entendo que ele está usurpando um poder, um direito que é de Deus. Meu querido irmão, antes de falarmos sobre o aborto nesta lição, precisamos entender um pouco sobre o significado da vida. Precisamos entender como a Bíblia trata esses aspectos, como a Bíblia entende o ser humano, porque há um debate muito grande dentro desse tema do aborto, a partir de que ponto pode ser considerado uma vida? A partir de que momento aquele embrião, aquele gameta masculino que se uniu ao feminino, pode ser considerado um ser vivente? E você perceberá isso à luz da Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada trata desse assunto. Para você também não ficar perdido, eu irei te apresentar como a nossa lei brasileira trata desse assunto. Também falaremos sobre outros movimentos, como eles veem esse assunto. E, por fim,
traremos um apanhado sobre o que a palavra de Deus trata e como a igreja deve se comportar diante desse tema. Meu amado irmão, com isso, eu quero te apresentar o nosso primeiro tópico, que tem por título a concepção de Cristo, e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o anúncio do nascimento. Segundo, a miraculosa concepção. E terceiro, a bênção do nascimento. Pois bem, por que o autor traz primeiro esse apanhado para nós entendermos? Porque quando nós olhamos para esse primeiro tópico, nós entenderemos o milagre de Deus em agir para com as mulheres. Por que eu digo isso? Porque você perceberá nesses primeiros subtópicos que aqui nós estaremos tratando sobre uma virgem e também sobre uma mulher avançada de idade que era estéril. Na perspectiva humana, não teria como elas engravidarem. Porém, nós estamos falando aqui de Deus e da obra do Espírito Santo. E quando estamos falando deles propriamente, tudo é possível, como o anjo falou para Maria. Tudo é possível ao que crê. É impossível para mim, é impossível para você. Talvez na nossa intelectualidade limitada não entendamos como foi que isso aconteceu. Mas aqui, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que a temos como regra de fé e prática, a nossa fé entra em ação para entender que aquilo foi um milagre da parte de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, já falando sobre esterilidade, nós percebemos que as matriarcas tiveram um problema de esterilidade. Você olha para Sara, ela era estéril. Você olha para Raquel, ela era estéril. Você olha para Rebeca, ela era estéril. Ou seja, a esposa de Abraão, de Isaac e de Jacó, era estéril. E Deus abriu a madre dessas mulheres para cumprir com o seu plano, para fazer valer aquilo que ele tinha falado. Por quê? Porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você perceberá mais à frente que Ana também tinha um problema de esterilidade, mas Deus abriu a madre e deu a ela Samuel, que foi uma grande referência para o seu tempo. Ou seja, Deus é poderoso para fazer aquilo que na ótica humana não tem jeito. Isso é o primeiro ponto que nós entendemos quando nós olhamos para esse primeiro tópico. Um ponto que eu destaco para você aqui, meu amado, e você pode me perguntar, mas Otoniel, na Bíblia não fala sobre o aborto, né? Sobre o aborto propriamente dito. Mas eu entendo, à luz da Bíblia Sagrada, e também os estudiosos do Antigo Testamento, que quando falamos do 6º mandamento, não matarás, que no original fica bem claro, não assassinarás, fala de assassinato, está incluindo também o aborto. Por que não é referido aqui o aborto, Toniel? Porque na religião, no povo judeu, não se tinha essa ideia. Para você ver, você percebe que essas mulheres que eram estéreis, elas choravam, lamentavam, eram mulheres tristes por não terem filho. Então, na religião judaica, no cristianismo, ter filho é bênção de Deus. Então, não cogitava as mulheres judaicas ter, pelo menos em mente, um dia abortar. Por quê? Porque elas tinham seus filhos como um presente, como uma herança de Deus. Dito isso, eu também te apresento outro ponto. Por quê? Aqui há uma discussão daqueles que são contrários à palavra de Deus. Os progressistas, aqueles que seguem uma linha mais marxista, darwinista, iluminista, de que quando se trata de Maria aqui, Maria não era virgem. Mas nós precisamos deixar bem claro que isso não é verdade. Maria era, sim, virgem. Ele se refere à palavra que o autor lá em Isaías coloca, que é a palavra almar. Eles dizem que a palavra almar se referia à virgem, mas também se referia à mulher casada. E eles ainda dizem que se Isaías estivesse tratando de uma mulher virgem,
ele usaria outra palavra e não a palavra alma. No entanto, a outra palavra que traz significado a esse contexto é uma palavra que fala de mulher casada, que fala de mulher viúva. Ou seja, em um contexto, a outra palavra se refere a uma mulher que tem experiência sexual. Então, Isaías, orientado pelo Espírito Santo, quando escreve, coloca de forma proposital a palavra alma, que aí sim se refere a uma virgem sem experiência sexual. Então, o que nós percebemos é alguns intérpretes liberais tentando trazer uma ideia de que Maria não era virgem. Eu quero que você entenda muito bem uma coisa. A concepção de Jesus foi divina. E isso deixa muito claro. Eu quero citar alguns textos para você aqui para fundamentar a nossa fala. Primeiro, Lucas, capítulo 26 e o versículo de número... Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. Esse texto vai falar sobre o quê? Traz uma informação importante, que no 6º mês aparece Gabriel a Maria. No 6º mês de quê? De gravidez de Isabel. E ela estava o quê? Desposada de um varão cujo nome era José, ou seja, ela já estava garantida que seria a esposa dele. No entanto, não haviam ainda casado, se juntado, não havia ainda relacionamento entre eles. Esse é o primeiro ponto que nós destacamos. O outro ponto que eu destaco para você é Lucas capítulo 1 e o verso 31. E o texto diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ela recebe a orientação de que terá um filho e que o nome dele será Jesus. Então a moça, como era desposada, ela faz uma pergunta: mas como é que isso se fará? Isso está em Lucas capítulo 1 e o verso 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão, né? E então aí vai vir a explicação, né, do anjo, que essa concepção se dará sem a participação do homem. Essa é a parte importante que precisamos destacar, porque os liberais querem trazer a ideia de que Maria teve relacionamento. Mas isso aqui fica claro, através da palavra de Deus, que não houve nenhum relacionamento entre Maria e José. A concepção é sobrenatural, mas o nascimento é um nascimento natural. Que isso fique bem claro para você, meu querido. E aonde é que fala isso, Antoniel? Que essa concepção seria sobrenatural. Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 35, a parte A. O texto diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com suas sombras, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok? Para fundamentar aí a sua aula, meu querido, para deixar bem claro aí você, professor, e você, aluno, que me assiste. Para alegrar Maria, então o anjo vai dizer a seguinte coisa: Maria, isso que está aqui parafraseando, é claro, pode ser que isso seja espantoso para você, Maria. Você não teve relacionamento, você ainda não conhece o varão, né? Isso falando de forma sexual, mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso parece espantoso para você, mas eu quero te trazer uma esperança. A tua prima, que era estéril, que não tinha mais expectativa de ter um filho, ela está grávida, e grávida há 6 meses. Ou seja, ele traz esperança, fundamentando a Maria. Maria, aquilo que parece impossível, que parecia impossível para Isabel, e que pode parecer para você impossível, não é impossível para Deus. É por isso que o anjo conclui com a frase, né? Porque para Deus nada é impossível. Um texto que você gosta bastante. Lucas capítulo 1 e o verso de número 37. Tendo explicado para você sobre a concepção de Jesus, eu espero que você tenha entendido. A concepção é sobrenatural, ou seja, não houve a ação do homem. Perfeito? O nascimento de Jesus foi um nascimento natural, como de qualquer um outro ser humano. Perfeito? Entendido isso? Segundo ponto que o autor traz nesse primeiro tópico é que aquilo que parecia impossível para a ótica humana, Sara
Raquel e Rebeca. Todas essas três, e Ana também, Isabel, todas elas pareciam impossível na ótica humana, mas Deus fez o milagre. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos o quanto Deus ama a vida e quanto Ele acha sagrado desde o ventre da mãe. Com isso, vamos tratar agora sobre o tema do aborto. Não sai daí, porque está vindo muito assunto para você. Meus queridos irmãos, o nosso segundo tópico tem por título A Cultura da Morte. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o projeto ideológico. Segundo, o direito sobre o corpo. E terceiro, a prática do aborto. Pois bem, à guisa de introdução nesse tópico aqui, eu quero definir para você o que é aborto. Entenda bem isso. Aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Essa palavra vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o seu nascimento. Então, quando nós estivermos falando aqui sobre aborto, nós estamos falando sobre a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, né? É o ato da descontinuação, né? Ou descontinuar a gestação do ser vivo. Vale ressaltar que nesse aspecto, de forma proposital. Por que eu digo isso? Porque também há o aborto espontâneo, quando de forma biológica e por alguns problemas, essa criança, esse feto, né, esse embrião morre. Então, não é sobre esse aspecto que nós estamos falando. Quantos crentes, quantas pessoas, né, mães que infelizmente passaram por essa situação, tiveram trauma, tiveram que ir para psicólogo e tantos outros meios, né, e médico, medicamento, porque perderam aquela vida, aquele ser que estava sendo gerado. E isso aconteceu de forma espontânea, não porque a mãe provocou, tá certo? Não é sobre esse aspecto que nós estamos falando. E sim quando se há uma vontade, quando se faz isso acontecer de forma proposital. É sobre esse aspecto do aborto que nós estamos tratando aqui nessa lição. Tá bom, meu querido? Pois bem, meu amado, antes ainda, à guisa de introdução, eu preciso destacar para você que, à luz da Bíblia Sagrada, nós entendemos que a vida humana ela começa na fase embrionária ou fetal, ou seja, aos olhos do nosso Salvador, do Criador, do doador da vida, ela começa ainda antes mesmo da concepção. Para fundamentar isso que eu estou falando para você, eu quero destacar Jeremias, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, um texto muito conhecido. E o texto nos diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Nesse texto, fica bem claro que, antes mesmo dele ser formado, vinha a ser aquele bebê que a gente conhece na barriga, no processo ainda, né? Quando aqueles gametas estão se unindo, bem antes disso, da concepção, Deus disse: eu já te conhecia, Jeremias, e eu já tinha te escolhido. Então veja como Deus trata a vida. Desde o princípio, para Deus é vida, e vida precisa ser preservada. A vida é inviolável. Meu amado irmão e minha amada irmã, para darmos continuidade, precisamos entender outro ponto. Agora que você entendeu que para Deus a vida é bem antes da concepção, então você precisa entender o outro lado da moeda. Existem 2 pontos. Os que são pró a vida, esses que são pró a vida não são a favor do aborto. E tem os que são pró-escolha, ou pró-aborto, ou seja, a favor do aborto. Nós, cristãos, somos pró-vida e contra o aborto. Aqueles que são a favor do aborto, eles partem do pressuposto seguinte: a partir de que momento
inicia-se a vida. É por isso que eu apresentei para você que para Deus a vida inicia-se lá, bem antes da concepção. É por isso que nós entendemos que o aborto, além de ser um crime instituído no Brasil, daqui a pouco nós falamos sobre isso, na visão cristã, no olhar bíblico, isso é um pecado. É um atentado contra a vida, é eu tomar o lugar de Deus, usurpar o lugar dele, querendo decidir quem deve ou quem não deve viver. Pois bem, o outro lado, que é pró-aborto, eles partem desse pressuposto, como eu falei para vocês, de onde começa a vida. Por quê? Porque eles dizem que até um determinado momento, aquele embrião, aquele feto, é apenas parte do corpo da mãe. Como assim, Antônio? É como se fosse um braço, como se fosse um dedo. E se é parte, não é vida. Ok? Então, partindo do pressuposto de que é parte, eu posso matar. Você conseguiu entender mais ou menos como é a ideia? Então, se eu delimito aqui até onde começa a ser vida e a partir de tal momento ainda não é vida, então eu tenho uma liberdade aí, partindo desse pressuposto, para destruir a vida. Então, é meios, ferramentas que se tem criado para acabar com uma vida. E vale ressaltar que hoje, né, um dos nossos ministros, Barroso, né, que é muito conhecido, é um dos grandes defensores da causa do aborto. Então você percebe aí que há também por parte de muitos juristas essa ideia também que eu acabei de citar para você. No entanto, a Constituição brasileira garante a vida. O Código Civil, no seu artigo 2º, também informa que a vida, eu quero ler para você aqui para que isso fique bem claro. No artigo 2º do Código Civil informa o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, desde a concepção, o Código Civil entende que é uma vida. E se é uma vida, deve ser preservada. Isso é nossas leis brasileiras. No entanto, há exceções. Infelizmente, há exceções. O Código Penal traz algumas exceções. E quais são as exceções? São 3 exceções. Em 3 exceções, não há punibilidade, não há pena para o médico que fizer esse aborto. O primeiro é quando corre um risco direto à vida dessa mãe, ou seja, risco de morte. Em segundo ponto, quando é fruto de um estupro. E em terceiro ponto, quando essa criança tem alguma anomalia, que é o famoso anicéfalo. Então, nesses 3 casos, pode-se, com a permissão, acontecer o aborto sem que haja uma pena. Infelizmente, há essas brechas, né? A gente sabe que as leis brasileiras não são perfeitas para essas 3 opções que eu agora apresentei para você. Então, vá construindo aí comigo essa nossa visão acerca do segundo tópico. Primeiro, eu te apresentei a ideia, a visão de Deus acerca do nascimento. Segundo, eu te apresentei aqueles que são pró-aborto, que questionam a partir de que momento pode ser considerado a vida. Em terceiro, eu te apresentei as leis brasileiras, que têm como crime o aborto, mas abre essas 3 exceções. E agora eu destaco para você mais uma vez o que eu falei anteriormente. A ideia do povo judaico. Por que não havia, então, de forma declarada, sobre o aborto na Bíblia? E eu expliquei para você, porque essa ideia não cabia para o povo judaico. Porque ter filho, e não só um, mas vários filhos, eram bênção e é bênção da parte de Deus. Então, para eles, a ideia do aborto não existia, a não ser que fosse de forma voluntária, como eu te expliquei aqui no começo, que às vezes acontece de forma biológica, sem que a mãe espere por isso. Para você ter uma ideia, meu querido, toda essa ideia pró-aborto, a favor do aborto, vem de projetos ideológicos. Projetos esses que tentam mudar o conceito bíblico da vida. E nessas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia, ou seja, daquela pessoa que está em um estado que não tem mais reversão, como câncer avançado, AIDS e outras doenças.
Então, que o médico sugere que se desligue o aparelho, ou a família pede, assina o termo, para que se desligue e aquela pessoa morra e acabe o sofrimento. Para você ter uma ideia, essa também é uma ideia que foi pregada quando foi aceito a parte dos bebês anicéfalos, por ter má formação. Eles entendiam que como a probabilidade de vida era quase zero, então eles estavam abreviando um sofrimento futuro. Então por isso que foi autorizado também o aborto nessa condição. Então você percebe aqui, meu querido, que nesse tipo de desconstrução, tentativa de desconstruir a ideia bíblica sobre a vida, nós vemos que está aí, como eu falei para você, a ideia da eutanásia, também a fomentação sobre o quê? Sobre o suicídio. Quantas pessoas não têm perdido a vida, tirado a sua vida de várias maneiras, se jogando de um prédio, na frente de um carro, tomando medicamentos até acontecer que o coração para ali, né? De tanto medicamento, ou se enforcando, tantos outros meios, dando um tiro, tirando sua vida. E nós percebemos aqui, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus ama a vida, preserva a vida desde o começo. E que essas ideias são ideias diabólicas, que tenta tirar do homem o seu direito de viver, mostrando para ele que não tem mais saída, que aquela é a melhor solução, que aquele é o melhor caminho. Mas nós, como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que preservamos a vida, estamos aqui para propagar o evangelho e mostrar para essas pessoas que esse não é o melhor caminho, não é isso que Deus deixou para cada um de nós. Meu querido, quando nós olhamos também para outro ponto que fomenta esse tipo de destruição, nós vemos a ideia do direito sobre o corpo. É aquele slogan, meu corpo, minhas regras, que vem desde a revolução, né, do corpo lá na França, começando pelas universidades, a Revolução Francesa. E nessa ideia do meu corpo, minhas regras, dessa revolução sexual, a mulher, o homem, quer ter a liberdade sobre o corpo de fazer o que quiser. Você precisa entender que o corpo é seu, isso é uma verdade. Que você tem liberdade, mas que essa liberdade tem que ser uma liberdade consciente, dentro da ética e da moral. Não destruindo o seu próprio corpo, nem aquele ser vivo que há dentro de você. Mas a ideia aqui propagada por esse tipo de ideologia, de libertinagem, de liberalismo, tenta desconstruir a vida e aquilo que Deus tem como precioso. Isso é um ponto que, infelizmente, tem se propagado. E, meu querido e minha querida que me assiste nesse momento, infelizmente, tem adentrado dentro das igrejas. Quantas igrejas já não têm apoiado esse tipo de movimento? Quantas igrejas têm abandonado a fé? Porque, para mim, isso é um abandono da fé. Que Bíblias eles estão lendo? Que Senhor tem sido o Senhor da vida deles? Que Cristo é o deles? Com certeza não é o que nós conhecemos, nem o que nós anunciamos aqui. Meu amado, dentro desse tópico que eu falei para você que era um tópico difícil, mas que Deus nos dá a possibilidade, aí eu destaco para você essa palavra que eu falei sobre anicéfalo, né? Aí tem a palavra eugenia. Eugenia é justamente a palavra que foi usada técnica para essa criança que nasce com má formação. Vai anotando aí para você explicar, tá bom? Muito bem em sala de aula. Meu amado irmão, indo para o último subtópico, que é a parte do aborto, que nós tratamos já bastante aqui, eu quero destacar para você um ponto muito importante. Para você ter uma ideia como a Bíblia leva a sério esses fatos, a vida, né? A vida como preciosa, essa sacralidade da vida. Eu destaco para você Êxodo, capítulo de número 21 e o versículo 22 e 23. Preste muito bem atenção nesse texto. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, entenda isso, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Agora entenda. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Perceba como era levado a sério a questão do aborto. Então você percebe, isso fica bem claro,
ao longo de toda a Bíblia Sagrada, a preservação da vida, ou seja, a inviolabilidade da vida. A vida, ela é um direito dado por Deus e só Deus pode tirar. Meu amado irmão, concluindo esse nosso segundo tópico, eu destaco para você a seguinte coisa. Por mais que as leis tenham se afrouxado, por mais que tenha jurista buscando isso, né? Inclusive, o grande debate agora, que já tem acontecido há alguns anos, é que isso se normalize a partir da 12ª semana, ou seja, até a 12ª semana seja liberado o aborto. Mas lembre-se de uma coisa, eu entendo assim a Bíblia. Desde que o gameta, masculino e o feminino, se unem para se formar esse novo ser não é uma parte, não é um dedo, não. É uma nova vida que está sendo formada e que foi projetada por Deus. E se foi projetada e planejada por Deus, só Deus tem o direito sobre essa vida. É assim que eu entendo e é assim que eu creio. Com isso, eu quero te convidar para nós irmos para o nosso último tópico. Se você está gostando, mais uma vez, deixa teu like, compartilha, curte. Se você é novo no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações, porque tem coisa boa nesse terceiro tópico para você. Eu quero te falar de coisas maravilhosas. Então fica comigo aí nesse terceiro tópico. Meus queridos, o nosso terceiro e último tópico tem por título a sacralidade da vida. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a vida é inviolável. Segundo, o começo da vida. E terceiro, a posição cristã. Meu querido, chegamos ao nosso terceiro e último subtópico. Tópico que diga. E já estou com saudade dessa lição. Lição maravilhosa. Eu espero que essa lição seja um guia para você. Não dá para falar tudo aqui, porque seria um vídeo extenso. Mas que sirva de guia para você ir e pesquisar mais e se aprofundar mais sobre o assunto. Precisamos estar preparados para defender a nossa fé cristã. Meu amado, se você precisar de material, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, Facebook. Fale conosco porque eu entro em contato com você pelo WhatsApp ou pelo Telegram e te envio os materiais para estudo, tá bom? Veja bem, a vida é inviolável. Já foi a lei sobre isso desde o começo da lição. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Primeiro ponto que eu destaco sempre: se Deus deu a vida, só Deus pode tirar a vida. Isso é um princípio da sacralidade que assegura o que, Otoniel? A dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Destaco para você também Salmos de número 36 e o verso de número 9. O texto diz: Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Deus é manancial de vida. Ele foi quem nos deu a vida. É por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Ele é o autor da vida. E outra coisa importante, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá uma nova vida. Uma vida com Cristo. Então, em todos os passos, Ele é vida, meu amado. Então, não há como esses cristãos que são progressistas, cristãos que apoiam o marxismo e outro tipo de ideologia, dizer que a Bíblia dá respaldo para esse tipo de coisa, porque não dá. O outro ponto que eu destaco para você, meu amado irmão, é 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo de número 6. O texto diz: O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui fica claro aquilo que eu falei durante toda a lição para você. Estamos apenas corroborando o que eu falei, fundamentando para você, te dando os textos bíblicos agora. Qual é? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Ou seja, é Deus quem dá a vida e Ele que tira a vida. Ou seja, é Ele que tem o poder, é Ele que é o juiz, é Ele que é o dono da vida. Mais uma vez, e não nós. E concluindo esse primeiro tópico, eu destaco para você 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 2, que diz: Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos
a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, aqui mostra bem claro que precisamos andar na verdade e não se ocultar, não se esconder e não andar com astúcia nem falsidade, como tem feito muitos líderes por aí que se dizem ser cristão, mas apoia esse tipo de atitude, ou seja, a cultura da morte. Mas nós somos a favor da vida. Nós não somos pró-aborto, mas sim pró-vida. Meu querido, o começo à vida. O autor da revista nos diz: as escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na concepção. E o rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Ei, eu quero ler para você esse texto de Salmo 139, o verso 13. É muito lindo, é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. O texto diz: pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ele está falando aqui de um tecido, como se estivesse tricotando. É isso que é o significado no original. Ele diz: olha, quando eu estava sem forma, tu começasse a entretecer, tu começasse a me desenhar, a me dar forma no ventre da minha mãe. Você está entendendo o cuidado de Deus desde o ventre da mãe? Desde o início, desde o comecinho. E o verso 14 diz: eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas mãos e a minha alma sabe muito bem. Meu querido, Davi aqui está exaltando a Deus, está adorando, está dizendo: Deus, eu te agradeço pelo teu cuidado, pela forma como tu cuidaste de mim quando eu estava sem forma, lá no ventre da minha mãe. E tu ali estava me moldando, me ajustando para eu ser essa pessoa que sou hoje. Da mesma forma que aconteceu com Davi, aconteceu comigo e aconteceu contigo. Nossa mãe nem imaginava. Ela sentia sim você ali, sabia que você estava ali, mas como Deus estava trabalhando. É muito profundo esse texto. Davi diz: olha, tu me entreteceste. Ou seja, tu estava trabalhando, linha por linha, tu estava me formando. Oh, glória a Deus por isso. Quando eu olho para esse texto e olho para as pessoas que são pró-aborto, eu não consigo entender como é que a pessoa olha para um texto desse e não consegue entender a grandiosidade e o amor de Deus pela vida. Oh, meu querido, eu espero que você, se for a favor do aborto, que esteja escutando esse meu vídeo, não fique com raiva de mim. Não, mas pare e de forma consciente e honesta, analise bem esses textos, a palavra de Deus e o que eu te falei, e medite. Eu só te peço isso, faça de forma honesta. Por fim, ainda nesse segundo subtópico, eu destaco para você Romanos, capítulo 9 e o versículo de número 20. O texto diz: mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ou seja, não tem por que questionar, não tem por que querer ser dono, não tem por que querer tomar decisão. Eu e você somos a coisa formada, e a coisa formada obedece àquele que o formou. Mais uma vez, não temos o direito de tirar a vida. Não somos juiz dela, e nem tampouco foi nós, eu e você, que demos a vida a alguém. Por último, a posição cristã sobre esse tema. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade da Bíblia, ou seja, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E eu destaco para você 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 16, um texto que nós temos lido bastante e você precisa ler para que fique bem gravado na mente do seu aluno. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ô meu querido, defender a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção é um dever nosso. A Bíblia nos ensina que a vida humana é sagrada em
todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ou seja, a cultura não pode ser acima da palavra de Deus. A cultura não pode ser acima daquilo que o autor da vida determinou. É por isso que nós seguimos o autor da vida. E, meu querido, quando alguém vier questionar você sobre o aborto, a legalidade, lembre-se, quem está do lado da lei é você. Porque ainda é proibido, ainda é crime no país. Você é a pessoa que está do lado da lei. E é você que está seguindo o autor da vida. Então, fique tranquilo com relação a isso. Não deixe que ninguém te abale, nem abale a sua fé, e nem queira mudar a sua ideia sobre isso. Mas que você possa, meu querido, através da palavra de Deus e de estudos, mostrar para o mundo e para aqueles que são pró-aborto de que eles estão errados e que eles não têm direito a tirar a vida de seu ninguém. E a vida não começa depois de 12 semanas. A vida não começa quando eles querem determinar quando começa. A vida começa lá no comecinho, quando o artigo civil diz, né? O Código Civil diz, desde a concepção. E a Bíblia diz que Deus o conhece bem antes da concepção. É assim que ele falou para Jeremias. Com base nisso, nós acreditamos nessas verdades e cremos que Deus, que é o autor da vida e a favor da vida, não fica feliz com quem é pró-aborto. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que Deus te ajude a aplicar essa lição que é difícil em sala de aula. E você, meu irmão, se aprofunde nesses textos, porque isso te ajudará no próximo dia de aula seu. Forte abraço e fique na paz.